Bem, meu nome é professor Gilmar e hoje a gente aprenderá algumas noções de sujeito, certo? Você sabe quem é? Você sabe o que quer? Se você não sabe quem é e não sabe o que quer, então você não vai saber entender o que é um sujeito, certo? Os professores dessa disciplina é a professora Karine, Egli e a pessoa que vos fala. Definição de sujeito. O que é o sujeito, certo? É o termo da oração que funciona como suporte de uma afirmação feita pelo predicado. Então, o que acontece? Você tem um verbo. Toda a nossa fala é estruturada no verbo. No verbo. Então, você faz essa pergunta ao verbo. Quem é e o que é? Ok? Para ajudar a localizar o sujeito, há 3 critérios básicos. O primeiro critério é o critério de concordância. Certo? O verbo está sempre na mesma pessoa. Número que o sujeito. Então, quando você diz João chegou em casa, então você está vendo uma concordância entre João no singular e o verbo no singular. Agora, quando você diz as meninas chegaram em casa, você já observa pessoas no singular, verbo no singular. Pessoas no plural, verbo no plural. Posição. Gente, a posição geralmente é o que a gente chama de ordem sintática. Então, o que é uma ordem sintática? Para nós, professores de letras, nós estudamos latim. E no latim a gente aprende muito essa questão da ordem da oração. Então, é sujeito, verbo, predicado, complementos, que podem ser verbais e nominais. Ok? Mas nesse momento a gente só vai aprender sujeito. Então, a posição do sujeito é a primeira. Mas, professor, pode aparecer alguma circunstância que o sujeito não apareça na frente? Pode. A gente vê muito isso em poesia. Na poesia acontece isso. Bem, outra é a permutação. O que é isso? Quando eu troco o nome por elementos anafóricos. O que são elementos anafóricos? São substituições. Então, eu posso trocar bem assim, João chegou em casa. Então, eu troco o João, que é o sujeito, por ele. Então, isso é uma permutação. Tipos de sujeito. Os sujeitos na oração se apresentam de formas diferentes. É importante saber isso. Isso cai em concurso, isso cai em prova. Então, o sujeito é determinado. Ocorre quando a determinação do verbo e o contexto permite reconhecer que existe um elemento ao qual o predicado se refere. Se lembra quando eu perguntei a vocês, você sabe quem é e o que você quer? É assim que a gente determina. A carrocinha levou meu cachorro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, olhe para o verbo. Quem é meu verbo? Levar. Não existe enigma em língua portuguesa. O que existe é o verbo. Então, eu pergunto, quem levou meu cachorro? Quem levou foi a carrocinha. Eu posso simplesmente quebrar isso também. Eu posso dizer bem assim, levou meu cachorro, vírgula, a carrocinha. Se lembra quando eu disse anteriormente aqui na posição? Isso acontece, mas isso só vai acontecer se você acontecer uma quebra da ordem sintática. Você ainda tem aqui a possibilidade do sujeito ser simples, quando é apenas um. Cuidado, aluno escorrega nessa armadilha. Quando você chega aqui, a mãe levantou-se aborrecida. Quem levantou-se? A mãe. Levantou-se o quê? Aborrecida. O sujeito determinado, ele também pode ser composto. O que é isso? Mais de um. E aí você tem aqui arroz e feijão. Arroz e feijão é mais de um. Logo, o verbo tem que ir para o plural, tá vendo? E você tem 2 elementos. Agora, digamos que lá na frente você troque arroz e feijão por eles. Quando você fizer isso, trocar arroz e feijão por eles, aí eu vou perguntar, que sujeito é esse? Aí você, meu professor disse que mais de um é composto. Eles é mais de um, mas cuidado, é a palavra. É a palavra. Então, eles é sujeito simples. Muito cuidado com essa armadilha. A gente cai muito. Bem, sujeitos determinados podem não ocorrer explicitamente na oração. Por que isso possibilita? Por exemplo, na língua inglesa não acontece. Porque na língua inglesa, o verbo ele não muda a sua conjugação. Ele é constante. Então, eu preciso dos pronomes.
Já na língua portuguesa, não. É por isso que muitas línguas têm essa dificuldade de aprender a língua portuguesa, porque nós conjugamos o verbo. Eu digo, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Eu posso dizer, amo, amas, ama, amamos, amais, amam. E eu sei quem é, respectivamente, os seus sujeitos. Eu não preciso dizer, já está implícito. Então, isso aí é o que a gente chama de sujeito. É implícito, na desinência verbal, elíptico ou oculto. Então, aí, vou ao cinema na sessão das 10. Quem vai? Quem vai? Sou eu, e não eu. Cuidado. Tipos de sujeitos indeterminados. Aqui na língua portuguesa, você tem aqui sujeito indeterminado. Ocorre quando a terminação do verbo e o contexto permite reconhecer que existe alguém, mas que você não sabe quem é. Mas você sabe que existe. Então, veja, existe um elemento ao qual o predicado se refere. Não é possível dedicar. Dica, geralmente ele fica na terceira pessoa. Certo? Terceira pessoa do singular e do plural. Chegaram da festa tarde demais. Quem chegou? Eu não sei quem chegou, mas eu sei que alguém está dizendo isso para mim. É muito comum os alunos errarem vocativo. Quando eu digo, João, vai estudar. Aí quem é o sujeito? É o cara, João. Não, é alguém que está chamando João. Então, João aí não é sujeito, ele é vocativo. Muito cuidado com essa armadilha. Pode ser colocado o verbo na terceira pessoa do plural, sem interferência nenhuma ao antecedente. Certo? Às vezes, há casos que você identifica. Eles chegaram tarde. Chegaram tarde. Quem chegaram? Eles. Ok? Justaponto-se ao pronome, sim, determinação do sujeito. Cuidado com essas armadilhas aqui. Por exemplo, vendem-se casas. Quem é o sujeito? Não sei, mas eu sei que existe. Quando você faz o inverso, quando você diz casas são vendidas, os sujeitos são casas. Mas ele funciona não como forma ativa. Se lembra que isso aqui é uma revisão. Se lembra que nós estudamos voz ativa e voz passiva? Então, a voz ativa, o verbo, ele é único. Na voz passiva, ele vem como termo composto. Muito cuidado com isso. Então, olha, precisa-se de balconista, certo? Balconistas são precisados. Cuidado que aqui a gente está com o verbo transitivo indireto, coisa que nós vamos estudar mais na frente. Bem, esse aqui eu particularmente não gosto, mas contesto, inclusive, porque dizer bem assim, está chovendo, oração sem sujeito, bem, mas alguém falou. Então, na minha cabeça, isso aqui seria um sujeito determinado. Mas a língua portuguesa entende que toda vez que há o verbo haver, no sentido de existir, ele não tem sujeito. Então, você tem aqui, houve poucas reclamações. Aí veja o paradigma, veja o paradoxo. Quando você troca o verbo haver pelo verbo existir, ele se torna indeterminado. Mas a gramática diz que ele é um sujeito inexistente, ou oração sem sujeito. Bem, então eu vou trocar aqui. Existem poucas reclamações. Sujeito determinado. Verbo fazer. Alguém faz tempo? Conhece alguém que consegue fazer tempo? Não, cuidado. O verbo fazer no sentido de tempo. Então faz 2 anos. Alguém faz 2 anos, faz 3 anos, faz 1 mês? Não. E cuidado também com aqueles pleonasmos, né? Faz 2 anos atrás. Então, não existe, já passou, então não precisa dizer atrás. Certo? O ser, no tempo e distância, é dia, né? São 20 quilômetros. Então, também inexistente. E fenômenos da natureza. Agora, cuidado. Outra armadilha, olha. Nevou durante a madrugada. Hoje amanheceu nevando. Né? Quem é o sujeito? Hoje. Hoje é o verbo. Às vezes o aluno confunde. Vê um fenômeno da natureza, pensa que é um sujeito, uma oração sem sujeito, mas não, ok? Choveu muito durante o dia. Então, alguém faz chover? Não. Exercício. Na oração, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito e a sua classificação? Gente, não existe mistério, não queira adivinhar a questão, olhe para o verbo. Qual é seu verbo? Enfeia. Você sabe quem é? Você sabe o que quer? Se você sabe, então você vai saber responder isso aqui.
Quem enfeia? Né? Esse lixo. Enfeia o quê? A rua. Então você tem aqui, rua, sujeito composto, é mais de um? Não. Rua, sujeito simples? Ok. Né? Cadê? Rua, desculpe. Rua, sujeito simples? Não, que ele está funcionando como predicado. Lixo, sujeito simples? Ok. Porque quem é que enfeia? O lixo. Enfeia o quê? A rua. Acabou. Esse, cuidado, isso aqui é uma adjunta adnominal. Ele está acompanhando o sujeito. Por isso o nome está dizendo adjunto. Ele está junto. Certo? Enfeia. Enfeia é verbo. É o que faz a ação. Então, a alternativa aqui, alternativa C. O sujeito elíptico pode ser reconhecido por meio das desinências verbal ou do contexto da oração. Os sujeitos da fala do primeiro e do segundo quadrinho são, respectivamente. Então, você tem aqui, tô com fome. Quem é que está com fome? Eu. Eu estou com fome. Certo? Claro, sirva-se. Sirva-se. Então, você se sirva. Certo? Pode pegar uma maçã. Então, você pode pegar uma maçã. Certo? Isso é permitido porque na língua portuguesa o verbo não precisa do seu pronome. Ok? Bem, o outro, então você tem aqui sujeitos elípticos e indeterminados. Só se for aqui. Agora usemos. Então, sujeitos indeterminados, sujeitos simples e sujeitos elípticos, sujeitos compostos. Não. Então aqui é a alternativa C. Sujeito simples, que eu sei quem são, mas eles estão de forma elíptica. Eles estão escondidos, certo? Mas eu sei que eles existem. Cuidado para não confundir com o sujeito determinado. Sujeito determinado ele não aparece, mas eu sei que existe. Sujeitos, oração sem sujeitos, eles não existem na oração. Por quê? É verbo haver, no sentido de existir, verbo fazer, no sentido de tempo, fenômenos da natureza. Exercício simples, olha. A propósito do trecho que segue, aponte a resposta correta na questão. O idealismo supõe a imaginação entusiasta que se adianta à realidade no encalço da perfeição. O sujeito de supõe, então, você sabe quem é, você sabe o que quer, então quem supõe? O idealismo. Simples, então aqui a alternativa B, não preciso estar pensando duas vezes. Enfim, peguei 2 livros e corri a lição. Não corri precisamente a meio caminho. Parei, advertindo que deveria ser muito tarde. E podiam ler-me no semblante alguma coisa. Machado de Assis. Tem-se um sujeito. Quem pegou? Quem pegou foi eu. Mas ele está aqui. Mas eu sei quem é. Então ele não é indeterminado e ele não é inexistente. Ele é elíptico. Certo? Olha. Então eu peguei dos livros e eu corri a lição. Não corri precisamente. Então, eu não corri precisamente. A meio caminho, eu parei, advertindo que devia ser muito tarde. Certo? Então, o sujeito aqui é elíptico. Então, dica, sujeito, pergunte ao verbo. Quem é e o que é. Certo? Ok? Gente, uma dica. No livro didático aparece sujeito oculto. É o mesmo significado de sujeito implícito de desinência verbal, elíptico e oculto. Ok? Então não tenha medo, certo? Ah, é outro termo, não se preocupe. É o mesmo significado. Então, vou ao cinema. Quem vai? Eu. Então é um sujeito oculto, também pode ser elíptico e uma desinência verbal. Fica a dica. Certo? Dúvidas, teremos o plantão de dúvidas para corrigir e sanar todas as suas dúvidas. Estamos aqui à sua inteira disposição, certo? Uma equipe formada por eu, professor Gilmar, professora Karine e professora Egli, para lhe dar todo o suporte possível. Estejam felizes e esperamos por você.